Leiamos, portanto, a palavra do Senhor. Salmo de número 62. Assim diz o Senhor nosso Deus: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam. Não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que depois que o pecado entrou, não há uma certa estabilidade, aonde existem pessoas caídas, depravadas em suas razões e emoções, por conta da presença do pecado. Todos nós somos pecadores, e este mundo está sob os efeitos do pecado, e é por isso que muitas vezes nós nos deparamos com as dificuldades e os problemas que chegam na nossa vida. A raiz de todos os males, a raiz de todos os problemas se chama o pecado. E por vivermos aqui nessa terra, muitas vezes temos que lidar com as pressões da vida. Parece que estamos dentro de uma panela de pressão, aonde somos afligidos, aonde passamos por tribulações, aonde enfrentamos sofrimentos, sejam eles na nossa casa, com os nossos familiares, sejam eles no nosso meio social, com a vizinhança, sejam eles no nosso trabalho, sejam eles até mesmo no meio eclesiástico, na igreja. Aonde tem pessoas, há pecadores, e aonde há pecadores sempre há conflitos, e aonde há conflitos sempre tem problemas, e aonde tem problemas sempre nós temos algumas pressões que acabam vindo ao nosso encontro. Meus irmãos, por trás de todas as situações que acabam nos afligindo, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, Satanás se aproveita para poder nos pressionar, para poder nos oprimir. E não só Satanás, a nossa carne também. Nós temos uma inclinação pecaminosa dentro de nós, que nos tenta segundo a nossa própria cobiça. E não para por aí. Nós temos um mundo, nós temos um sistema lá fora que odeia a igreja, que odeia os servos do Senhor. O mundo não gosta da igreja, o mundo nos odeia. Mas em contrapartida, apesar do mundo nos odiar, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Deus que nos ampara, nós temos um Deus que quer que nós olhemos para Ele em meio às aflições e em meio às pressões que nós enfrentamos no decorrer da nossa caminhada aqui nessa terra. E é isso que esse salmo nos ensina, porque Davi aqui no versículo 3 e no versículo 4, ele está falando em si mesmo, da terceira pessoa. E aqui nós temos a representação do mundo caído que se levanta contra o servo do Senhor. Davi, ele se compara a uma parede pendida ou um muro prestes a cair, ou seja, ele está sendo pressionado e as pressões estão aumentando de tal forma que as pessoas querem cometer contra ele o mal a ponto de ver ele cair. Davi descreve que há inimigos que só pensam em derribar ele da sua dignidade,
que se comprazem na mentira e são falsos, porque na frente dele o elogiam, na frente dele bendizem ele, mas no mais íntimo do coração, porém no interior, maldizem o servo do Senhor. Aqui está o mundo caído, pressionando Davi, o servo do Senhor. E como Davi lida com essa situação? É o que ele vai nos mostrar aqui nesse salmo. E é com base nessas atitudes de Davi que nós iremos refletir no seguinte tema nessa noite: lidando com as pressões da vida. Lidando com as pressões da vida. E há 3 atitudes que eu quero que você guarde no seu coração e na sua mente, que Deus ele vai ministrar e mostrar para nós nessa noite, que podem fazer com que eu e você venhamos triunfar diante dessas pressões. E a primeira atitude, ela se encontra do versículo 1 até o versículo 4. Como o salmista lida com as pressões que chegam até ele, com o mundo caído que quer o seu mal, que quer destruir ele, que quer acabar com ele. Como ele lida com isso? Primeiro, ele busca a quietude em Deus, ele se aquieta em Deus. Olha o que diz o versículo 1: somente em Deus. Preste atenção nessa palavra aí, Deus. Essa palavra no hebraico é o termo Elohim. Isso diz muito a respeito da posição desse salmo. O livro dos Salmos, ele é subdividido em 5 livros. E esses 5 livros correspondem ao Pentateuco. De modo que o primeiro livro, do capítulo do Salmo 1 até o Salmo 41, 42, corresponde ao livro de Gênesis. O que fala Gênesis? A respeito da criação, a respeito da queda, fala sobre os patriarcas, Abraão. E a temática desse primeiro livro dos Salmos é a temática da confrontação. Davi está lidando com inimigos internos de Israel. E a palavra que mais aparece para Deus no primeiro livro é a palavra Yahvé. Quando você vê Senhor em caixa alta, todas as vezes que você vê Senhor em caixa alta, a maioria das vezes, na verdade, é a palavra Yahvé, que é o Deus da aliança, que era algo mais voltado ao povo de Israel. No livro 2, corresponde-se ao livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, e começa no Salmo 42 e vai até o Salmo 73. Então o Salmo 72 se encontra nesse segundo livro. E no livro de Êxodo nós estamos vendo um povo que clama ao Senhor, um povo que está sendo escravo dos egípcios, e Deus escuta o clamor desse povo e libertá-lo. E aqui nós estamos diante do servo do Senhor, Davi, que está sendo pressionado por inimigos do povo de Deus. Ele clama a Deus, o Elohim, porque ele está se comunicando com os inimigos externos do povo de Israel. É como se ele estivesse evangelizando, dizendo: ó, Elohim, o Deus criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, é a ele que eu peço socorro. Então Davi começa: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Agora veja que ele repete isso no verso 5: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. No versículo 1 ele diz: porque dele vem a minha salvação. No versículo 5 ele diz: porque dele vem a minha esperança. Sabe o que Davi faz, meu irmão e minha irmã? Ele silencia todas as vozes externas negativas que querem acabar com ele, e ele procura a quietude em Deus. Ele procura se aquietar em Deus em meio às circunstâncias mais desfavoráveis da vida. Silenciar a alma significa se aquietar. Silenciar a alma significa se render, se submeter ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele encontra essa paz, na quietude em Deus, ele tem discernimento que Deus é a sua rocha, ou seja, Deus é poderoso, que Deus é o seu alto refúgio, ou seja, em Deus ele pode se refugiar para encontrar proteção. É como se Deus fosse o escudo de Davi. Então não adianta os inimigos se levantarem para tentar derribá-lo, como um muro prestes a cair. Não adianta o mundo se levantar contra nós, igreja do Senhor. Nós temos um Deus que é por nós. E em meio às pressões da vida, nós precisamos procurar essa quietude em Deus, procurar silenciar essas vozes que tiram a nossa paz, vozes externas, vozes internas também, dos nossos pensamentos, e assim procurar
descansar no Senhor, porque é nisso que implica a quietude. Veja que cena maravilhosa lá no fundo, uma criança nos braços daquela moça. Como essa criança se encontra? Quieta, não é mesmo? Olhe para lá, veja, a criança está quieta. É dessa forma que eu e você devemos nos aquietar nos braços do Pai, nos braços de Deus. Há uma música de um cantor gospel chamado Juliano Som, da banda Livres para Adorar, a música Quando o Mundo Caiu ao Redor. E o refrão dessa música é assim: quando o mundo caiu ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo caiu ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo caiu ao meu redor e as minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. É isso que Deus te fala nessa noite para você. Segura nas minhas mãos, filho, porque eu estou no controle. Se aquiete na minha presença. Busque a quietude. Eu lhe concedo a paz. A paz que excede todo o entendimento. Mas há uma segunda atitude nesse texto. Atende seus olhos do verso 5 até o verso número 8. E essa segunda atitude é a atitude de confiar em Deus. Perceba que Davi vai repetir o que ele falou no versículo 1. Porém, há algumas mudanças. No versículo 6 diz assim: só Ele é a minha rocha. Está repetindo a mesma coisa no versículo 2. E a minha salvação. Repetindo o que está no versículo 2. E o meu alto refúgio. Também se encontra no versículo 2. Agora perceba a diferença. No verso 2 ele diz: não serei muito abalado. Isso nos dá a ideia de que ele vai ser abalado. Não vai ser muito abalado, mas ele vai ser abalado. Mas agora ele demonstra uma confiança tão grande em Deus, que no versículo de número 7, versículo número 6, na verdade, ele termina dizendo: não serei jamais abalado. E por que esse homem não vai ser jamais abalado? Porque ele confia no Senhor. Para se aquietar em Deus, você precisa confiar. Se aquela criança não confiasse naquela moça no fundo, com certeza estaria chorando. Mas confia, há uma certa confiança. Para você se aquietar no Senhor, nos braços do Senhor, você precisa confiar nele. Confie em Deus. Ele é sua rocha, é o seu alto refúgio. É dele que depende a sua salvação, a sua glória está em Deus. Versículo 7. A minha forte rocha, o meu refúgio. E aí o ponto alto dessa parte aqui do Salmo, versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Por que o salmista fala aqui de coração? Porque o coração é a sede das emoções, é o cerne do homem. Você precisa derramar o seu coração diante de Deus. Você precisa confiar nesse Deus de todo o seu coração, senão você não vai saber lidar com as pressões da vida. Você não vai saber lidar com os ataques do mundo caído. Você precisa se aquietar e precisa confiar nesse Deus, derramando perante Ele todo o vosso coração. E por mais que você ore, e a oração ela demora a ser respondida, você precisa ter esperança, e a esperança significa expectativas reais, e não expectativas irreais, como bem fala aquela música secular. Em Deus nós temos expectativas que se cumprem, e precisamos lançar nele, precisamos ter esperança nesse Deus. João Calvino, quando ele comenta esse verso, ele diz: é como se Davi dissesse: a paciente espera de seu santo jamais será frustrada. Sem dúvida, meu silêncio se deparará com sua recompensa. Restringir-me-ei e não deixarei que a falsa pressa faça parecer que meu livramento se tornou por demais demorado. Deus age no tempo dele. No tempo dele ele concede o livramento. Mas em meio à turbulência, em meio ao sofrimento, em meio às pressões da vida, você precisa se aquietar nele, e você precisa confiar nele.
Isso me faz lembrar de uma história de uma tripulação que estava em um avião, indo para um certo destino, e num dado momento esse avião acabou entrando numa nuvem bem carregada, porque estava se formando já um cenário de uma tempestade, e ao entrar nessa nuvem, essa aeronave começou a entrar em turbulência. E para quem andou de avião, a turbulência é um momento assim muito difícil de você lidar, porque o avião geralmente ele pende para um lado, para o outro, de vez em quando ele baixa de uma vez, fazendo que vai cair, e depois sobe. E as pessoas que estavam naquele avião se encontravam desesperadas, com medo de morrer naquele dia. Mas havia uma pessoa que estava muito tranquila, era uma criança de 7 anos de idade. E essa criança, em meio a todo aquele caos, desenhava, pintava, sorria, estava muito tranquila, estava muito contente, parecia que nada estava acontecendo de ruim. E uma pessoa ficou muito incomodada, e chegou para aquela criança e falou: olha, nós estamos em meio a turbulência, está vindo aí uma tempestade, um temporal, está trovejando, estamos vendo formação de raio aqui em cima, no avião, e você está aí tranquilo, que tranquilidade é essa? Por que você está assim, pintando, desenhando? Você deveria estar com mais medo do que a gente, por ser criança. E aquela criança então sorriu, olhou para aquela pessoa e disse: olha, eu não estou com medo, eu estou muito tranquilo. Sabe por quê? Porque o piloto desse avião é meu pai, e eu sei que nós iremos chegar bem no nosso destino. Pode ficar tranquila, meu pai é o melhor piloto do mundo. Sabe quem é o piloto da sua vida, do seu avião? É Cristo, é Jesus. E se Ele está permitindo você passar pela turbulência, pelo sofrimento, pelas pressões, é porque Ele tem propósito. Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer ajustar alguma coisa na minha e na sua vida que precisa ser ajustada ainda. E Ele vai usar esse expediente, o sofrimento, as turbulências. Mas nós iremos chegar são e salvos no destino final. Onde? A Nova Jerusalém. Confie em Deus. Confia no seu piloto. Confia no seu pai. Você vai chegar bem lá, para a honra e glória dele mesmo. Mas há uma terceira e última atitude, versículo 9 até o versículo 12. E é uma atitude que tem a ver com as demais. E que atitude é essa? A atitude do reconhecimento acerca da grandeza de Deus. Para você se aquietar, confiar em Deus, você precisa reconhecer que Ele é grande e poderoso, está no controle de todas as coisas. Agora perceba aqui, do verso 9 ao 12, um contraste entre a humanidade caída e entre o Deus Todo-Poderoso. Davi diz assim: somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade por quê? No versículo 5, na verdade no versículo 4 ele diz: de boca bendizem, porém no interior maldizem. Pessoal falso é assim, fala bem na frente, mas por trás acaba fazendo fofocas, destruindo a reputação de quem ele está falando. Então, falsidade, os definitivos pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade, ou seja, são passageiros, são transitórios, não tem valor algum. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E aí no versículo 11 e 12 ele reconhece a grandeza de Deus, porque ele diz assim: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Perceberam o contraste? A humanidade caída, transitória, passageira. Os recursos financeiros que temos também são transitórios e passageiros, e o Deus Todo-Poderoso permanece eternamente, que tem a graça, que tem o poder. E aqui a palavra graça, no hebraico, é a palavra recebe, que significa bondade, misericórdia e amor. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso. Esse salmo, ele nos orienta a não colocarmos a confiança em nós mesmos, a não colocarmos a confiança naquilo que é ilícito, naquilo que Deus não aprova, como fala no versículo 10, mas nos leva a reconhecer a grandeza de Deus
e a confiar nesse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E assim derramarmos diante desse Deus no nosso coração, para que não sejamos engolidos pelas pressões da vida, e para que venhamos de fato reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas, pois no final de tudo Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Para os cristãos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós receberemos galardão pelas obras que fazemos aqui nessa terra. Para os ímpios, não há ninguém por eles, porque não são justificados em Cristo. Serão julgados segundo as suas obras, para merecer a devida punição para toda a eternidade. Quantas vezes a gente vê injustiças não reparadas aqui nessa terra? Muitas. Os tribunais humanos são falhos, principalmente o Supremo Tribunal Federal do Brasil e outros supremos tribunais, como o da Justiça e o Eleitoral. Mas sabe qual é o tribunal que não falha? É o Tribunal Divino. O Supremo Tribunal de Deus vai reparar cada injustiça aqui dessa terra. Então aquela frase, aqui se faz, aqui se paga, muitas vezes a gente não vê ela na prática mesmo. Mas nós veremos que aquilo que se faz aqui vai se pagar lá, no dia do julgamento. Porque Deus, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, e Ele julga com justiça e equidade. E isso irá acontecer quando? Quando Cristo voltar com seu poder e glória. E por falar em Cristo, meus irmãos, esse salmo, ele aponta para o Senhor Jesus. E há duas implicações aqui para Cristo nesse salmo. A primeira implicação é de quando nós vemos os inimigos se reunindo para poder tentar destruir Davi, eles não estão fazendo isso por inveja de Davi, não é meramente isso, talvez seja essa a motivação do coração deles, mas por trás deles há uma ação do diabo, por trás dele há a semente de Satanás que quer destruir a semente da mulher, e essa é a teologia do Antigo Testamento. Aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15, Deus está cumprindo, e se cumpre de fato quando nasce Jesus Cristo. E Davi, ele faz parte da genealogia de Jesus. Jesus é dito como filho de Davi. Davi é o rei de Israel, e isso aponta para o filho de Jesus, que é rei, que reina sobre a sua igreja, que pastoreia a sua igreja. E quando o mundo se levanta contra Davi, nós temos aqui o exemplo também do mundo se levantando contra Jesus, e Jesus, ele prevalece sobre esse mundo, e ele nos dá a vitória, porque ele morre na cruz do Calvário por nós, e ele ressuscita, e ele está vivo, e ele subiu aos céus, ele reina, e ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque ele falou isso para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Então você não está desamparado, você pode se aquietar nos braços de Jesus, você pode confiar em Jesus, e você deve reconhecer o reinado e a soberania de Cristo Jesus em sua vida. E a segunda implicação é o próprio Davi se abrindo com Deus, é o próprio Davi recorrendo a Deus em meio à pressão, em meio às situações mais difíceis. Jesus no jardim de Getsêmani, que significa jardim da prensa, sendo pressionado pelos nossos pecados, a quem que ele recorre? Ele recorre ao Pai. Ele chega a pedir ao Pai: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E quando ele encerra a sua oração, Deus Pai envia anjos para consolar o filho, e dali o filho ganha força para seguir em frente, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar depois, nos conceder a vitória e subir aos céus. Do mesmo modo, quando oramos ao Pai em nome de Jesus, o mediador entre Deus e o homem, nós podemos desfrutar do consolo divino. E o exemplo está em Jesus. Por isso que o exemplo desse salmo não é Davi, porque Davi é um homem falho. Davi aqui aponta para Jesus. O melhor exemplo é o exemplo de Cristo. Siga o exemplo de Jesus, busque o Senhor, para que você possa lidar com as pressões da vida. E eu encerro essa mensagem com 3 aplicações práticas, para que assim nós venhamos ter discernimento de como lidar com as pressões da vida. É meio às pressões da vida, meu amado, minha amada irmã, busque quietude em Deus por meio da oração.
Essa é a forma. Tenha diálogo franco com Deus. Ore, abra o seu coração diante dele, rasgue o verbo. Deus aguenta a pancada. A pancada que eu falo é peso de tudo aquilo que você poderia falar para uma pessoa, e essa pessoa poderia desabar com tanta informação. Deus é soberano e poderoso, e Ele está com a graça dele preparado para te abençoar. Busque o Senhor, se aquiete nele. Quando você estiver naquele turbilhão de coisas, situações difíceis, a sua casa está um caos, seu trabalho está um caos, tudo é um caos muito grande. Procure se aquietar no Senhor e descansar nos braços do Pai. Como você faz isso? Através da oração. É como uma criança que se lança no braço do pai, quando machuca, ou quando acontece algo de ruim na escola, ela vai, pai, e conta tudo para o pai e para a mãe. Faça isso com Deus, com o nosso Pai. Ele é o seu Pai, Ele te ama, está com os braços abertos, para que você possa lançar nos braços dele, e você assim possa contar tudo o que aconteceu, por mais que ele já saiba. Geralmente é assim, os pais de crianças pequenas, quando acontece um problema na escola, a diretora da escola liga e você sabe o que aconteceu, e aí quando a criança chega em casa, a criança chega e desaba, pai, aconteceu isso. Você já sabia o que aconteceu. Aí você dá a oportunidade do seu filho botar tudo na forma. É isso que você precisa fazer diante das pressões da vida. Orar, buscar essa quietude no Senhor, tendo discernimento que Ele é o seu refúgio. E nesse refúgio você pode encontrar proteção e força para você cumprir. Segundo, confie de todo o seu coração no Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Devemos derramar o nosso coração nele. Só assim não seremos engolidos pelas pressões. Precisamos parar de confiar na mentira dos homens, ou nas mentiras que nós contamos para nós mesmos. Precisamos nos despir de nossa autoconfiança. Precisamos parar de sermos arrogantes, soberbos, e acharmos que por nossa força nós podemos resolver os problemas, podemos lidar com as pressões da vida. Não é bem assim. Eu vejo isso muito presente quando muitas vezes eu e você estamos diante das pressões, diante das situações mais difíceis, e aí a gente procura dar o nosso jeito, a gente procura resolver da melhor forma que nós achamos que é o certo, e aí depois que a gente não consegue resolver nada do nosso jeito, a gente fala assim: agora o que me resta é orar. Por que não orou primeiro? Por que não buscou o Senhor primeiro para ter o discernimento do alto, para agir da melhor forma? Então confie em Deus, busque Ele em primeiro lugar, busque a quietude nele, e busque confiar nele de todo o seu coração. Confie que as promessas do Senhor são infalíveis. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem é um filho do homem para que se arrependa. Esse é o Senhor nosso Deus. E por fim, reconheça a grandeza do nosso Deus. Reconheça que em tudo Deus está presente, que Ele tem o controle de tudo, que você pode sofrer as turbulências, as pressões, pode passar por aflições, mas são as aflições que vão te conceder a oportunidade de você olhar para cima e entender que é um Deus que é por você, que é um Deus que está te sustentando, que é um Deus que te fala assim: ei, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te seguro com a minha mão direita e eu te ajudo. Reconheça isso. Reconheça a grandeza de Deus. Meus irmãos, com base nessa exposição nessa noite, nós aprendemos que para lidar com as pressões da vida, nós precisamos nos aquietar em Deus, precisamos confiar em Deus e precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Não se iluda. Aqui nessa terra, enquanto vivemos, nós passaremos por aflições, nós passaremos por problemas, nós passaremos por pressões, seremos solapados de um lado para o outro, sim, mas lembre-se do que Jesus falou aos seus discípulos em João 16, versículo 33: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, essa deve ser a sua esperança em Cristo. Ele venceu o mundo, e por Ele ter vencido o mundo, nós também venceremos.